Valeu, Gaba. Valeu, John. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado. Enfim, casamos. São 10 anos aí de. São 10 anos de. Quase já 9 anos já juntos. Desde 2000 e. É 9 anos. Desde 2016. Juntos. Veio do nada também. É, assim, não vamos falar do nada também. Vamos, né? Porque do nada, às vezes. Do nada é muita coisa, né? Graças a Deus, eu tinha muita saúde. Tinha acabado de um ano mais ou menos que eu tinha saído do Cruzeiro, tava sem clube, sem oportunidade. Aí eu tava indo nos Estados Unidos trabalhar lá no. Eu fui para jogar, você sabe mais ou menos a minha história. Eu fui para jogar, não deu certo, eu comecei a trabalhar na construção lá. E aí eu comecei a engordar, engordar, engordar. Voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu, eu conheci a Mayara, que hoje é minha esposa. E, e aí era naquela época nossa de sair, muita balada, muita festa. Eu conheci ela nessa época e, mano, eu não tinha carro, não tinha nada, não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Eu achava que para mim era, porra, eu ia ir para os Estados Unidos, trabalhar, voltar pro Brasil, gastar dinheiro, torrar o dinheiro. Eu não tinha um centavo, mano, tipo, guardado, né? E gastava tudo. Queria sair de segunda a segunda-feira, uma loucura. E ela tava lá, mano, dessa parte ruim minha aí de como pessoa, não era uma pessoa tão boa, não tinha, não que era uma pessoa tão boa, mas eu não tinha, meus pais sempre me instruíram muito bem, mas eu tava naquele momento de perdição, sabe, de jovem, achar que a vida era só curtição, só curtir, só farra, e E aí ela tava comigo desde essa época e me ajudou muito, né, a crescer na vida. Eu lembro que o primeiro carro quando eu comprei, eu, eu voltei dos Estados Unidos uma vez, se eu não me engano, e aí, pô, financiei um golzinho pra mim. O golzinho era até legal, mano, G5 se eu não me engano, na época, isso era 2017. O G5 acho que é 2011, 2012, o carro, eu não lembro. E aí comecei a trabalhar de Uber. E aí fazia o meu horário, mas trabalhava pra caramba pra poder ter a grana, né? E a cidade pequena, Ipatinga, o Uber tinha acabado de chegar lá, então tinha pouco motorista, e tinha bastante passageiro, então eu conseguia fazer uma grana boa. E aí as coisas foram piorando com o passar do tempo, aí começou a ter muito motorista, e aí não, o cara ficava 8 horas trabalhando para ganhar mixaria. E aí contar um pouco de novo a minha história para quem não conhece, né? E aí eu sempre jogava bola também nos finais de semana, no extra. E aí tinha um cara que tinha uma empresa de energia solar, que ele jogava bola também nessas peladinhas. E também era o nosso círculo de amizade. E aí ele tinha uma empresa de energia solar, que estava crescendo esse ramo na época. E aí tinha muitos amigos meus que trabalhavam na instalação da empresa, né? Tipo, tinha uns três amigos meus e eu sempre vi eles postando que estavam trabalhando e tal, e tudo mais. E aí eu falei com um deles, falei assim, mano, eu tô precisando ter um negócio fixo, saber que eu vou trabalhar, mas eu vou ganhar dinheiro. Eu já trabalhei com construção nos Estados Unidos, então a instalação de energia solar aí também eu vou tirar de letra, vai ser tranquilo. E aí falando com o dono depois, isso eu tava com. Eu tinha 20. Isso foi 2018, 2017. Não, 2019 para 2020 quase. Eu tinha 22, 23 anos mais ou menos. 24 por aí. 22 a 24 anos, por aí, eu não lembro exatamente. E aí ele falou, eu falei, deixa eu trabalhar, cara, eu quero trabalhar na instalação. Aí ele, não, Kelvin, você tem perfil de vendedor, vamos comigo trabalhar de vendedor, você anda comigo um tempo aí, você vai aprender e aí vai começar a desembolar e tudo mais. E eu, não, cara, eu não, vendedor eu só vou viver de comissão, eu não sei se vai dar certo, eu preciso de um dinheiro fixo que eu vou trabalhar e vou receber, eu sei disso e tal. Aí ele quer, não, vai, vamos de vendedor. E eu, beleza, então vamos embarcar nessa aventura aí. E aí eu comecei a andar com ele um pouco. E aí eu lembro, cara, que para não ter ficado zero e arriscar tudo, eu trabalhava de Uber ainda. E eu deixava os panfletinhos da empresa de energia solar com o meu carimbo que eu fiz. Deixava no carro e aí eu
tocava a corrida, aí eu chegava, já olhava a casa do cara, porque a gente tinha que olhar se tinha um telhado legal pra, tipo assim, com boa possibilidade de ter a instalação de energia solar. Aí eu já chegava para buscar a pessoa, já olhava o telhado e tal, via que a pessoa, né, tinha uma condição ou outra, aí já começava a entrar nesse assunto de energia solar. Pô, conhece? E ninguém na época conhecia, né? Era um assunto muito novo. E aí eu entregava o panfletinho, falava assim, pô, tá meu número aí, se você quiser pode me mandar mensagem. Eu vou na sua casa, te atendo aí. E lá em Patinga faz muito calor, né? Então todo mundo tem que usar ar-condicionado. E aí esse é um ponto que a galera tem de dor mesmo, né? Que é ter um conforto dentro de casa. E aí o ar-condicionado gasta muita energia, a energia solar consegue economizar na sua conta e tal, então se vende muito fácil. O valor é muito alto, mas se vende muito fácil isso, né? Você consegue trabalhar na dor da pessoa e para resolver isso. E aí, pô, comecei a visitar e eu tinha uns contatos ou outro em Ipatinga, e aí foi me ajudando, e eu sempre pedia pra galera, porra, me indica aí e tal, e aí foi crescendo, cara, nessa parte aí. E aí eu comecei a vender bem, comecei a ganhar um dinheirinho legal, pá, e, cara, realmente começar a ganhar um dinheiro bom, que na época pra mim, nem jogando futebol eu iria ganhar, e, e aí comecei porra, a primeira coisa que eu fiz, troquei de carro. Aí peguei do Gol, fui para um City 2012 na época, já era mais bonitinho e tal, mais bem apresentável. E aí do City eu falei, pô, não tô bem, eu quero mudar. E aí, mano, do nada eu meti o louco e comprei um Fusion na época, era 2014, a gente tava em 2018, era 2014 se eu não me engano. Aqueles tubarão do modelo novo, brancão, com a roda, pintei a roda de preto, black piano, ficou uma nave. E aí. E aí. Não, eu vou achar foto, mano. Eu vou mostrar as fotos, mano, porque isso daí acho da hora pra caramba. Que aí dá pra mostrar pra vocês realmente a verdade e a realidade das paradas. Ó, essa daqui é a minha época, ó, que eu queria curtir a vida, tá vendo? Era só pulseirinha no braço, cerveja, pá. E aí eu comecei a trabalhar com energia só de Uber e tal. Vou mostrar, ver se eu tenho foto aqui do meu primeiro carro. Ó, vou mostrar eu e minha esposa, ó. Lá bem antigo, bem antigo. Ela pintava o cabelo ainda, mano, que da hora. Ah, olha aqui, meu Deus, mano, eu não sei o que eu fazia no cabelo e nem ela, ó. Que resenha, moleque. E deixa eu achar meu primeiro carro aqui, guys. Ó, caramba, tem uma foto quando eu peguei ele na concessionária, mano. Aí um golzinho. E aí, mano, peguei pô, o golzinho e tal, comecei a trabalhar de, de Uber e tudo mais. E, e aí, a história que eu contei tava ruim, aí eu comecei a trabalhar na energia solar, começou a dar certo, aí eu fui lá e comprei um City, ó, o City na época. Branquinho, tal, já tava. É G6, isso aí, G6, não era o G5, era o G6, isso aí, verdade. Aí eu comprei o City, pra mim já tava arrasando. E nessa época, mano, eu jogava ainda os extras lá, ó, tá vendo? Eu sempre joguei, sempre destaquei, sabe, no Fut 7. Isso aqui era no comecinho da minha trajetória no Futebol 7 e tal. E aí, mano, comecei a ganhar um dinheirinho legal, aí comecei a fazer viagem. Aí eu viajava pra praia, pegava o carrinho e viajava e tal. E aí depois, mano, eu falei assim, pô, quer saber, mano? Vamos evoluir, mano. E aí eu comprei, ó, ali, comprei esse Fusion, mano. Aí, o Fusion, lavando ele na porta lá de casa, da casa da minha avó. Aí era nave, mano. Aí, mano, eu achava que eu era milionário. Olha aí, eu e meu irmão. Faz tudo pra ele dar uma voltinha, aí eu botava ele pra me ajudar. E aí, mano, eu trocava de carro direto, né? Aí eu falava, e a minha esposa hoje na época falava assim, porra, você tem que ter vergonha na cara. Você mora num quartinho na casa da sua avó e tá comprando um carro de 70 mil. Tem que ter vergonha na cara. Em vez de você gastar dinheiro com carro, você tem que gastar dinheiro com apartamento pra você morar. Se a gente for ficar junto, você vai morar onde? E aí, mano, e ela sempre foi muito pé no chão com essas paradas, né? E sempre me ajudou muito.
E aí depois disso eu vendi o carro, comprei uma SX, se eu não me engano, que era um pouquinho mais barato. Não, mas o pai ficava estiloso no carro, olha lá, mano. Aí, ó, você é louco, teto solar, pá. Fui taxado, guys. Nessa época eu fui taxado. Aí comprei depois uma SX, não sei se dá pra ver a pontinha dela e tal. E aí comecei a pagar, mano, devagarzinho um apartamento pra gente. E mesmo assim continuei trabalhando e jogando extra. Aí depois desse, mano, eu sempre gostei muito de trocar de carro. Aí depois, ó, comprei um Cruze. Eu sempre comprava branco e pintava a rodona de preto pra ficar bem esportivo. Ah, e aí continuava trabalhando. Porra, eu não tenho nenhuma foto, mano, trabalhando aqui, velho. Não sei por quê. Aí depois do Cruze, o carro mais da hora que eu tive foi um Audi A4, mano, que eu tive. Eu não tenho, eu só tô achando essa foto aqui, mas ele era muito top. Mas aí nessa época eu já tinha comprado nosso apartamento e tal. Já tinha. A gente já tava com uma condição legal. E aí, mano, tava bem estabilizado e tudo mais. E aí a gente decidiu, mano, jogar um campeonato, o Campeonato Brasileiro de Futebol 7, e a gente montou um time lá em Patinga. Vou mostrar pra vocês um dos jogos que a gente fez preparatórios para poder ir com o Ipatinga na época, na Arena Go Art lá em Ipatinga. Aí o K9 aí. Mano, e aí a gente decidiu ir e aí fomos, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. E olha só, mano, e era na época da pandemia, mano, comecinho da pandemia, tá vendo? Todo mundo de máscara, não sei se vai dar pra ver bem, mano. Aí dá pra ver. Aí, ó. E aí a gente foi, né, com o Ipatinga pra disputar. Aí nós jogamos contra o Resenha, que era um dos grandes times. E aí na época o Vassoura era o melhor do mundo e a maior referência, né, que todo mundo tinha no futebol 7 no Brasil. Mano, o Vassoura é muito foda, mano, muito foda. E essa foto aqui, porra, Vassoura, depois do jogo. A gente ganhou esse jogo, foi o único jogo que eles perderam no ano. Eu fui bem pra caramba, fiz 2 gols, dei uma assistência. E aí foi quando surgiu o interesse do Resenha, né? E aí depois do jogo, pô, Vassoura, tem como tirar uma foto comigo, pelo amor de Deus e tal, sou muito fã. E realmente, o Vassoura era ídolo, né, mano? Era, não é ainda, né? E aí eu, pô, tem como tirar uma foto comigo e tal. Acho que, deixa eu ver se eu consigo mostrar um dos gols aqui, mano. Tem um ângulo aqui que é muito foda. Esse ganhou o gol aqui. Talvez dá pra ver. Esse gol foi o gol da virada. Aí a galera do nosso time, pô, aí, muita loucura. E, e aí, mano, foi nessa época aí que eu recebi o convite para poder jogar no Resenha. E aí o Resenha é de Teresina, né? Piauí. E porra, eu tava, mano, tava trabalhando, né? Tava trabalhando bem e tal. Aí eu falei, não, beleza, vamos conversar. E é isso, foi em 2020, se eu não me engano, mano. Final de 2020. E aí, mano, do nada, veio a pandemia. Comecinho de 2021, se eu não me engano. E aí veio a pandemia, ficou tudo parado, os campeonatos parados. Lá em Teresina, o complexo do Resenha, que é um complexo mais foda de futebol 7 que tem no Brasil, né? Que tinha as quadras de futebol 7. Mano, complexo foda, muito foda. O Daniel Trajano, que é o dono lá, tem um negócio absurdo. E, e aí ele, pô, Kelvin, não tem como trazer agora, tá tudo fechado, pandemia e tudo mais. E aí eu continuei lá em Patinga. E aí nessa época, mano, eu comecei a jogar o futsal em BH. Aí o que eu fazia? De Ipatinga para BH, dá 4 horas de viagem mais ou menos. A estrada é muito ruim, muito perigosa. Quem é de Minas Gerais conhece a 381, é uma das estradas mais perigosas do Brasil. Muito ruim mesmo, o trecho de Ipatinga a BH é horrível. E aí, mano, eu trabalhava todos os dias. E aí os jogos normalmente era na quarta-feira em BH, a liga lá de BH. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava, tipo assim, na quarta-feira de 8 a meio-dia. E aí o meu patrão, que era um dos caras que organizou e ajudou o time, o Ipatinga, a ir pro Campeonato Brasileiro, ele gostava muito de futebol, muito boleirão, jogava também, então, e ele me liberava. Aí o que eu fazia? Quarta-feira, 8 a meio-dia eu passava em casa, almoçava, pegava o carro da própria empresa porque eu estava sem carro
da própria empresa e ia pra BH pra jogar, mano, de noite. Aí fazia a viagem, jogava em BH e voltava no mesmo dia pro outro dia trabalhar. Isso daí, mano, eu fiz durante, sei lá, uns 3 4 meses, mano. E às vezes eu ficava em BH, dormia e voltava no outro dia, porque eu ficava muito cansado. Mano, mas era muito corrido, muito corrido. E aí foi nessa época que eu comecei a, mano, falar assim, mano, o futebol 7 pode de dar alegrias e eu voltar a ter a sensação de ser jogador de novo, porque era o sonho, né, mano? Sonho de criança, né? E, e aí chegou realmente a proposta do Daniel Trajano lá do Resenha pra poder ir pra lá. E aí na época mano, olha só pra vocês terem a noção, mano. Eu tinha um apartamento em Ipatinga, minha esposa trabalhava de gerente de uma loja, como se fosse uma loja de soluções financeiras, se eu não me engano, que fala isso, é empréstimo para aposentados e pensionistas e tudo mais. E eu trabalhava na energia solar e fazia esses corres no futebol, jogava extra, jogava um monte de coisa, né? Tá. E aí eu falei, e aí, amor? Chegou a proposta lá de Teresina, o que que a gente faz? Eu vou, não vou? Pô, tava recebendo bem. Aí ela falou, ah, moça, é o que você ama, quer arriscar, não tem problema, eu mantenho aqui, fico aqui em Patinga, me mantenho aqui, trabalho normal. Você vai lá, se der certo, você mete bronca, a gente continua nessa vida. Se der errado, você volta e volta a trabalhar aqui. E aí, mano, eu tava ganhando um dinheiro legal, mano. Tipo assim, eu ganhava, sei lá, vamos colocar, eu ganhava de 10 a 12 mil de média vendendo energia solar como gerente comercial, que eu tinha virado gerente comercial já. E ganhava isso de comissão, mano, praticamente. O salário mesmo fixo era baixo, eu ganhava muita comissão, porque eu vendia muito. E, e aí eu fui pro resenha, olha só que loucura, eu fui pro resenha sem nem combinar o que eu ia receber. Eu ia chegar lá e aí a gente ia trocar ideia pra ver o que que ia ser, mano. E aí metemos mano, meti o louco e fui. Aí foi eu e um parceiro de BH, o Diogo, também um craque, fenômeno. Jogou futsal há muito tempo, a vida dele quase toda, fora, na Ásia, China, mano, muito foda, e ele foi comigo. E aí a gente chegou lá e tal, e aí a gente acabou fechando. Aí eu recebi 4 mil na época, rapaziada. Então eu larguei lá em Patinga, fui jogar futebol 7 lá em Teresina, no Piauí, por 4 mil, que era um dinheiro bom pra caramba na época pra jogar fut 7, mano. Era um dinheiro legal. Eu recebi 4 mil limpo, mais alimentação e almoço e janta que a gente tinha lá e moradia. Era um dinheiro legal, mas na época, assim, né? É, na época eu recebia mais, então eu me arrisquei. Mano, aí meti a cara, né, nessa vida mesmo, né? E aí as coisas foram dando certo muito rápido. E nesse meio, rapaziada, eu vou até contar uma coisa que eu nunca contei. Eu tive um problema com apostas, né? Eu, eu sempre não, né? Eu teve uma época que eu trabalhava com uma banca de apostas em Patinga e tal, e aí fazia minhas apostas, ganhava, perdia. Mas eu fui pra Teresina e aí lá, mano, Nordeste tem muita essa cultura, né, de aposta. Muita. E aí eu acabava apostando mais do que, assim, bem mais do que devia. Mano, por gosto mesmo, ansiedade. E, mano, nunca ganhei dinheiro, só perdi. Assim, né? Já ganhei dinheiro, mas assim, no longo prazo eu perdia. E, e aí cheguei até a vender carro, mano. Eu vendi o carro é, que eu tinha em Patinga, que eu não tava usando. E aí, mano, cabeça ruim, sem fazer nada. Perdi dinheiro, tipo assim, à toa e sem instrução, né, pra falar a verdade, e burrice também. E, e aí depois, graças a Deus, larguei, né, isso, ficou bem tranquilo. Mano, Tigrinho é muito foda, mano, Tigrinho é complicado. Assim, eu tenho, né, uma parceria com casa de aposta, aposta ganha. Mas não tá no meu contrato, não divulgo, não apoio e eu odeio isso, mano, que são os jogos de azar mesmo, que são os que são o cassino, mano, porque o cassino mano, cassino é pra ganhar dinheiro dos outros, mano, não, então não divulgo
E eu sempre enfatizo, mano, pra quem for apostar, faça uma fezinha com responsabilidade pra se divertir. Porque apostar pra divertir é tranquilo, mano. Agora apostar pra achar que vai ganhar dinheiro sempre, não dá. Eu mesmo falo. E, e aí. Ela zerou meus. É complicado, mas tem que tomar cuidado. O tigrinho, o cassino, mano. Cassino não dá, mano. Cassino não dá. E aí, rapaziada, voltando à história, aí, mano, em 2021 eu fui e tal. E aí, mano, eu. Aí, aposto 75 centavos só pelo prazer. Mano, assistir um jogo apostando é um negócio da hora, entendeu? Então é isso, mano. Você coloca seu trocadinho lá, vai fazendo essas fezinhas. Inclusive, se você quiser fazer, a aposta ganha tá aí, ó. Tá o link aí, se cadastra lá, faça a fezinha, mano. Entra baixinho, um dinheiro que não vai te prejudicar em nada, entendeu? Só pra você se divertir, pra você ter o seu momento de lazer mesmo. Não é pra apostar dinheiro que você não quer, entendeu, mano? A parada é pra brincar mesmo. Pra você se divertir. Aposta é diversão. E aí, mano, nesse ano de 2021 que eu fui pra lá, a gente ganhou vários títulos, fomos campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol 7, eu fui o melhor jogador, aí fui considerado o melhor jogador do Brasil, ganhei o prêmio do melhor jogador do mundo, e aí logo depois a gente foi pra Recife, aí pra Recife eu já comecei, aí já recebi um aumento, aí o que eu fiz? Falei assim, amor, agora dá pra gente poder morar junto. É, pode sair do serviço aí, pede conta, ela já não tava querendo, pode pedir conta, vem pra Recife, a gente vai morar junto. E a gente aluga um apartamento em Patinga. Aí foi dito e feito, a gente fez isso, alugou um apartamento em Patinga, ela saiu do serviço e foi morar comigo no em Recife. E aí a gente passou o ano todo lá, depois foi pro Grêmio Futebol 7. Aí do Grêmio Futebol 7 teve a proposta para poder ir pro Grêmio Campo, aí acabou não dando certo, aí foi pro São José. Aí aí foi ano passado, voltei pro Resenha. E aí surgiu a Kings League, Gaules e tudo mais, e aí depois disso foi, graças a Deus, só alegria. E realmente o Gaules e o G3X mudaram a minha vida. E poder falar que hoje eu sou o G3X junto com o Gal é muito foda. E ter esse cara como referência pra mim é embaçado, mano. É muito da hora. É muito da hora. É isso, rapaziada. Minha história de vida. Agora o cara tira 500k no mês. Mano, se Deus quiser, um dia tirarei isso, mano. Estamos longe, longe, mas um dia a gente vai chegar lá. Se Deus quiser. Não que seja uma meta, né? Tipo assim, única na minha vida, que é receber 500 mil por mês, mas é uma meta, né? Todo mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo quer melhorar em todas as circunstâncias, né, da sua vida pessoal, do seu relacionamento espiritual, e uma dessas é isso. E hoje o dinheiro do CT tá no bolso. Você fala merda demais, né? Vai sair, rapaziada, vai sair. Em breve teremos novidades.